Como prometido, o prefeito de Vitória já chegou, está aqui no estúdio conosco, o estúdio da Rádio CBN. Essa entrevista você ouve através do nosso site, do nosso dial. O site é cbnvitoria.com.br. Aplicativo CBN Vitória, Android e iOS. Você nos ouve também na Alexa e no dial 92.5. E assiste as imagens de vídeo com o prefeito aqui no estúdio através da nossa transmissão no YouTube. E o endereço é YouTube de HZTS. E por lá também você já manda perguntas aqui para essa entrevista desta sexta-feira. Olha, gente, ao longo desses últimos dias ocorreram vários anúncios envolvendo a região lá do centro de Vitória, né? E um deles é o projeto de revitalização, readequação, né? E aí o prefeito vai me explicar melhor qual a diferença dessas expressões, da Vila Rubim, né? Que está no nosso coração. O prefeito aceitou o meu convite, gentilmente está aqui no estúdio. A gente vai falar então, dia 24, abertura de licitação. Prefeito, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Agradecer por esse convite nessa sexta-feira especial. Nós estamos aqui hoje, um momento muito importante para a nossa capital, né? Todos nós temos uma memória afetiva com o centro de Vitória. E a Vila Rubim representa isso, o legado do comércio, do escambo, das trocas comerciais, compra, venda, ou seja, aquele pulsar que o centro de Vitória voltou a ter e que faltava, de fato, um olhar diferenciado, como nós tivemos para o Museu Capixaba do Negro, para o Viaduto Caramuru, para a Praça Getúlio Vargas, para o Mercado da Capixaba, e faltava a Vila Rubim. Faltava, desde o incêndio, né, desde prefeito? O incêndio. Faltava do grande um olhar incêndio adequado para aquela região, né? De forma muito triste, atingiu a Vila Rubim. E nós conseguimos chegar a um projeto muito bacana, porque esse projeto foi e voltou para a nossa prancheta eletrônica várias vezes. Eu estive pessoalmente na Vila Rubim em algumas oportunidades, apresentando o projeto, tanto para os comerciantes quanto para o mercado de peixe, para os moradores, para a associação comercial e para a associação de moradores. E nós tivemos muita paciência, esse diálogo foi muito intenso. Então nós adequamos o projeto ao que a comunidade e que os moradores e comerciantes desejavam. Então esse projeto não é da Prefeitura Municipal de Vitória. E eu disse isso no lançamento do edital. Esse projeto é um processo longo e que ele foi tendo pertencimento e aderência da comunidade. Por isso ele é tão encantador. Vou dar um exemplo para você. Nossa principal preocupação ali era o conforto térmico. Então os comerciantes e moradores reclamavam muito das altas temperaturas. Qual foi a solução que nós buscamos? Hoje a Vila Rubim tem 22 árvores. Nós passaremos a ter 94 árvores na Vila Rubim. Exatamente para garantir o conforto térmico e queda da temperatura. Um outro aspecto muito ressaltado. Eles disseram que a pavimentação asfáltica aumenta a temperatura, o que de fato é comprovado. Então nós fomos buscar a solução de engenharia. O que tem hoje? Nós temos piso intertravado, que é conhecido como tijolinho holandês. Então nós vamos trocar a pavimentação, que ela além do embelezamento, de ficar mais bonito, de ficar mais atraente, ela também contribui para que o conforto térmico, para a queda da temperatura. Então de 22 para 94 árvores. Outro ponto importante, eles diziam que não tinham pontos locais para as pessoas sentarem. Vou dar um exemplo. Você vai à Vila Rubim, compra um produto, né, algo que tem ali e o mercado é muito vivo, ele está muito pujante, muito aquecido, mas as pessoas não têm um mobiliário urbano para ficarem no local. Então as pessoas, as famílias, turistas, capixabas, visitantes, vão à Vila Rubim, por exemplo, e compram o peixe. Tá. Eles vão lá na peixaria, lá no Mário, que é o nosso grande, né, presidente da associação e líder, mas eles não podem degustar o peixe ali, o marisco, o sururu, o camarão, a muqueca. Nós queremos criar esses locais. Então nós vamos ter um mobiliário urbano adequado, assim como nós fizemos na Praça Getúlio Vargas, que fica lotada à noite de pessoas, famílias, idosos, casais, que vão lá, por exemplo, contemplar a natureza, a chegada e saída de navios na beira-mar. É isso que nós vamos fazer na Vila Rubim. Então você vai ter todo o mobiliário urbano adequado para que as pessoas possam ter um local de convivência, de contemplação. Mas vai ter restaurante também para comer esse peixe? Nós podemos pensar, isso agora é um outro ponto. Também temos essa opção, né, de que alguns desses locais hoje que comercializam produtos, mercadorias em geral, né, do artesanato, da cultura capixaba, possam também vender produtos, gêneros alimentícios. Às vezes, por exemplo, uma muquequinha de siri, que você não precisa de um grande aparato de cozinha para produzir, para preparar. O chefe consegue ali manejar os alimentos de maneira adequada. É isso que nós queremos. Então, ela vai ter a sua vocação histórica valorizada, toda a história da Vila Rubim, mas nós vamos cuidar muito para pensar no futuro. Vagas de estacionamento, que também foi uma reclamação da comunidade. Nós passaremos a ter 199 vagas de estacionamento. Hoje é tudo muito desorganizado. Você vai embaixo da Ponte Seca, não tem demarcação,
não tem preparação do solo, é tudo na terra viva, né? No barro. Tudo isso vai ter, então, a pavimentação adequada, o tijolinho holandês, a demarcação de vagas. A iluminação também foi uma reclamação muito grande. Nós sabemos que aquele local já teve incidência de muitos crimes, hoje não mais, felizmente, mas também o aumento do monitoramento, do vídeo monitoramento, também foi uma demanda atendida. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos readequar, ressignificar aquele ambiente para que ele possa receber turistas, visitantes, valorizando a sua vocação original, que é o comércio, trazendo o meio ambiente como pauta muito forte, repito, né, vamos aumentar significativamente aqui o número de árvores plantadas no local, trazendo conforto térmico e atraindo pessoas. É um mercado municipal. Seria um segundo mercado municipal preparado para isso. É uma experiência muito boa que nós tivemos, Fernando, em relação à questão do estacionamento. Por isso eu cito aqui o número de 199 vagas. Foi ali aquela área ao lado da Praça Getúlio Vargas, atrás da antiga ESBA ali, todos conhecem, na beira-mar, ao lado da Igreja Batista. Aquele terreno era um terreno abandonado, né, que estava sob domínio da SPU. Nós dialogamos, conversamos, negociamos, a SPU foi muito sensível, nos ajudou. Hoje ele é um grande estacionamento para mais de 150 vagas. Olha como o comércio em volta cresceu. Surgiram diversos estabelecimentos comerciais hoje no centro de Vitória a partir daquele estacionamento. Por quê? As pessoas estacionam o carro ali e podem livremente caminhar pelo centro. Algumas chegam até a cidade alta e voltam. Então, isso gera, de fato, aquecimento da economia. E o resultado é geração de emprego, renda e oportunidade. Esse grande investimento, qual é o nosso objetivo? É fazer esse processo de ressignificação completa, repaginação completa da Vila Rubim, para que ela seja ainda mais atrativa, para que seja um local de experiência, de contemplação. Imagina, por exemplo, num sábado, você vai à Vila Rubim, passa no mercado de peixe, adquire produtos, depois leva o seu filho, por exemplo, no Parque Moscoso. É uma experiência única. Ali ao lado, o Museu Capixaba do Negro foi completamente restaurado. O Viaduto Caramuru, aí você conta a história dos peruás, caramurus, ou seja, a história viva do centro está sendo, de fato, valorizada. E isso já dá reflexos, já mostra os reflexos na economia e principalmente no setor imobiliário. É importante dizer, o centro de Vitória hoje é o segundo bairro com a maior valorização imobiliária de Vitória. São índices, né, do FIPZAP, ou seja, índices nacionais, mostrando claramente que o centro voltou a ser atrativo para a moradia. Por quê? Porque ele tem vida, porque pulsa. Prefeito, para essa quantidade de vagas aí na região da Vila Rubim, haveria desapropriação de alguma área? Não, todas as áreas já são públicas. Nós vamos aproveitar o que está subaproveitado. Por exemplo, vamos restaurar completamente a Ponte Seca. E aí você vai conseguir ali, através de algumas manobras que são feitas, da engenharia, da arquitetura, aumentar o número de vagas. Então, não há desapropriação, nós vamos utilizar as áreas que já são de domínio público, ou seja, não vamos entrar em nenhuma área particular, vamos usar os terrenos que já são de domínio da Prefeitura, que pertencem à Prefeitura Municipal de Vitória. A primeira participação aqui do ouvinte Gledson, ele diz o seguinte, olha, nos estacionamentos de Vitória, eles são rotativos. O problema é quando você é intimidado, isso acontece com muita frequência pelo flanelinha. E como é que a gente vive numa situação como essa? Aí nem todos são. Vou dar um exemplo. Esse estacionamento que nós criamos na beira-mar, ele não é rotativo, por exemplo. Ao lado, entre a Praça Getúlio Vargas e a Primeira Igreja Batista. Não é estacionamento rotativo. De fato, algumas áreas têm estacionamento. Não é rotativo? Não é rotativo. Ali o estacionamento é gratuito. São 150 vagas gratuitas. Isso, repito aqui, contribuiu muito para o aquecimento da economia do centro. Algumas áreas, de fato, nós temos estacionamento rotativo. É importante destacar, praticamente todas elas, quase 100%, são ou se tornaram estacionamento rotativo a partir da solicitação do pedido da comunidade. Então, isso é importante destacar. Esse fato que acontece, e nós já constatamos, a Guarda Municipal tem tido uma atuação muito assertiva. E a nossa orientação é para sempre que houver qualquer atitude intimidatória ou ameaça ou extorsão, isso é crime. A orientação é acionar o CIOD 190, ou a viatura mais próxima da Polícia Militar ou da Guarda Municipal. Então, se você está sendo vítima de uma extorsão ou está sendo vítima de um crime de ameaça, acione imediatamente o CIOD 190 ou a viatura mais próxima, se estiver no local, porque essa pessoa vai ser conduzida, né, à primeira delegacia regional de Vitória e todos os procedimentos de polícia judiciária serão adotados. Tivemos já diversos episódios na cidade, diminuiu muito essa atuação irregular, criminosa, e nós não compactuamos com esse tipo de coisa. A orientação é sempre acionar a autoridade policial. Prefeito, tem outros moradores aqui, né, que me apontam um outro problema. E, na verdade, é uma discussão muito social, né? Não é um problema, é uma discussão das cidades. É a permanência dos moradores em situação de rua. Que o centro é uma região em que as pessoas têm receio de ir à noite por conta da vulnerabilidade. Fernanda, por isso nós aumentamos muito as abordagens. Então, hoje, nós criamos abrigos na cidade e Vitória tem vaga, é importante ressaltar. Nós temos abrigos tanto
né, para a questão do dia, ou seja, para o período matutino e vespertino, que chama um abrigo noturno, centro pop, quanto abrigos para a pessoa permanecer em tempo integral. Então, se hoje a pessoa em situação de rua decidir mudar de vida, atendimento, ele tem todo o atendimento psicossocial, jurídico, médico, a questão de alimentação. O problema é eles quererem ir, né? Esse processo é um processo de convencimento. Aí nós temos que cumprir, obviamente, determinações, Sim. lei federal e determinações das cortes superiores que impedem essa abordagem de forma mais incisiva. Mas todas as noites, dias, nossa abordagem é diuturna, 7 dias por semana, e a assistência social de Vitória é um exemplo para o Brasil, mas a notícia positiva, o nosso abrigo já salvou e ressignificou milhares, centenas de vidas. Eu conheço, né, o abrigo, estou presente nas nossas unidades, faço refeições lá, já almocei, já jantei, vivo essa realidade desse processo de transformação e ressignificação de vidas e já encontrei diversas pessoas que estavam em situação de rua e hoje estão no mercado formal de trabalho. Vou te dar um exemplo. Shopping centers, clínicas, trabalhando no setor produtivo, comerciantes, trabalhadores também que estão no mercado informal, microempreendedores, mas vários deles que também passaram por esse processo. E é bom destacar, nós temos lá todo tipo de pessoa, pessoas com maior poder aquisitivo, menor poder aquisitivo, mas essa clínica de Vitória, essa nossa unidade, ela é referência no país. Nós recebemos delegações do país inteiro. É o Centro Pop que o senhor está se referindo. Centro Pop, nós criamos mais um. Só tinha um Centro Pop no centro de Vitória, Mário Cipreste. Nós criamos um na região continental, na Grande Goiabeiras. Mas nós temos o abrigo 24 horas, em que a pessoa, ela ingressa e ela fica lá com atividades o dia todo e sai de lá para trabalhar. E na maioria das vezes, quando ela ingressa no mercado de trabalho, ela ainda recebe, com o passar do tempo, se ela se estabelecer, a oportunidade de receber, inclusive, um imóvel, que é o Casa Feliz e Segura. Nós entregamos a essa pessoa uma casa com televisão, geladeira e fogão, isso, claro, com atendimento, com seriedade, com relatórios individuais de atendimento, né, o PIA, Plano Individual de Atendimento, mas ela passa pelo processo de ressignificação completa da sua vida. Isso existe, está disponível. Quem desejar conhecer ou visitar pode, né, é franqueado, é só agendar, conversar, claro, não pode ser todo mundo no mesmo horário, mas ele, inclusive, é a única capital do país em que esse abrigo 24 horas funciona em bairro nobre. Geralmente essas unidades são colocadas na área periférica da cidade. Nós rompemos esse paradigma porque não temos nada a esconder. O abrigo funciona em um bairro nobre, com toda a estrutura, com todo o acolhimento da comunidade, e é um modelo de referência. Agora, qual é a grande questão, Fernando? Na nossa opinião aqui, eu respeito todas, é importante destacar, mas algumas pessoas que estão em situação de rua, algumas delas estão no nível de drogadição tão alto que nós entendemos, respeitosamente, que elas não têm condição de decidir sobre os atos civis de sua vida. O que significa isso na prática? É isso. Aquela pessoa, por exemplo, que já está no vício do crack há muito tempo, ela não tem mais condição de decidir se ela quer ou não ser internada. Não é ela que vai escolher. Por quê? Primeiro tem a sua própria vida, segundo a vida da coletividade, que muitas delas colocam em risco, não porque ele quer, é porque ele não tem mais consciência do que ele está fazendo. Então, nós temos que alterar essa lei, salvo engano, salvo melhor juízo, a lei 10.216 é uma lei federal, ela precisa ser alterada para a realidade do Brasil, não é só de Vitória. Olha o paradigma, nós temos vagas disponíveis, podemos atender mais, mas não temos demanda. E por que nós não temos demanda? Exatamente porque a lei não nos possibilita essa abordagem mais completa. O senhor é um defensor, então, da internação compulsória? Claro que ela não pode ser genérica, mas sim, tem muitos casos que ela é necessária para o próprio indivíduo, para salvar a vida do indivíduo. Nós já vimos cenas aí, né, em vídeos que rodam em redes sociais e até na TV aberta, na TV tradicional, de pessoas que infelizmente se tornaram verdadeiros zumbis, né? Eles ficam perambulando pela cidade. Tivemos um episódio no Espírito Santo triste, que o capixaba vai lembrar, há pouquíssimo tempo, infelizmente, né, com uma pessoa, uma senhora, estava no veículo com o filho no banco traseiro, foi atingida por um vergalhão em Vila Velha, no carro, né? Olha, isso é muito grave. Então, assim, nós precisamos de instrumentos legais para combater isso, para dar mais tranquilidade, para salvar a vida de quem está na rua e para dar tranquilidade à sociedade. E em Vitória tem vaga disponível, tem um processo completo e tenho muita gratidão aos nossos profissionais do SUA, Sistema Único de Assistência Social. Nós duplicamos o orçamento da assistência social em Vitória e aí tem um restaurante popular, tem a erradicação da extrema pobreza que nós fizemos. Isso tudo é resultado de políticas sociais, de políticas públicas muito fortes, mas nós precisamos da alteração da lei federal. Tá, tem um ouvinte aqui me contando que o nome do mercado é Mercado da Vila, não é isso que vocês deram o nome? Isso vai entrar ainda em votação, para que eles possam decidir, mas a princípio sim. Que haverá um alojamento para moradores em situação de rua em cima do Mercado da Vila, é isso que está provocando um desconforto aos comerciantes? Na verdade, isso aí está sendo debatido.
Tá nesse foco. O que nós debatemos e conversamos muito? Essas pessoas precisam de um local para ficar. Deixá-las na rua é pior. Então nós vamos debatendo, e às vezes tem resistência que é natural, que nós respeitamos. Aonde colocar? Esse debate foi feito, por exemplo, quando nós levamos a nossa unidade 24 horas para o bairro de Santa Lúcia, citei aqui, bairro Nobre. Muitos moradores, de maneira legítima, questionaram e nós explicamos como funcionaria. Hoje não tem problema nenhum com a comunidade. A unidade funciona, não tem nenhum tipo de resistência e pelo contrário, a maioria das pessoas ficaram satisfeitas com esse equipamento público lá. Mas é um debate que vai ser amadurecido ao longo dos anos. Não tem dificuldade, isso vai ser feito, está sendo feito. O importante de dizer nós temos que ter um local apto a recebê-los e abrigá-los para que eles possam passar por esse processo de acolhimento, de transformação de vidas e para que eles tenham oportunidade. Rua não é lugar para ninguém ficar. Prefeito, esse projeto ele envolve essa região e da área comercial da Vila Rubim e Ponte Seca. Isso, né? Isso aí. Tem um ouvinte me perguntando sobre o acesso em frente ao Hospital Santa Casa. Tem muito usuário de droga, se há alguma possibilidade de requalificar aquela região também, os comerciantes dali também temem muito. Aquela rua foi uma rua, ela era inutilizada. Nós fizemos um novo retorno que melhorou a fluidez do trânsito, né, e que mudou aquele ambiente. O local é totalmente vigiado por câmeras, é importante frisar, 24 horas. A Guarda Municipal faz abordagens diárias lá, diversos traficantes, vendedores de droga já foram presos naquele local e de fato ele ainda não está com a feição, com a cara, né, que nós queremos. Esse é um processo de transformação. Então, nós fazemos as abordagens diuturnamente, tanto a abordagem social, da nossa assistência social, quanto as abordagens da Guarda Municipal. O monitoramento é 24 horas por dia, então qualquer movimentação suspeita, comercialização, venda de substância entorpecente, a Guarda vai ao local, já realizou diversas prisões em flagrantes e esse processo tem contribuído para a melhoria do local. Ainda não é o que nós queremos, mas já melhorou muito, mas vamos perseverar e persistir para que essa ressignificação seja completa. Lembrando, um dos lados da rua é uma rocha, é um rochedo, então tem uma dificuldade muito grande de embelezamento, vamos dizer assim, né? Porque já é uma rocha natural que naturalmente ela não pode ser retirada, não tem condições técnicas de ser retirada, é um rochedo mesmo muito grande. Por isso, então, um lado já fica prejudicado para qualquer intervenção de melhoria urbanística. Qual o cronograma disso? Segunda-feira vocês abrem a licitação. Fernanda, nós lançamos o edital agora, agora tem o prazo legal, né? Depois que terminar a licitação, são 540 dias após a assinatura de serviço e emissão da ordem de serviço. Então, 540 dias depois que assinar o contrato. 2 anos e um pouquinho. E um pouquinho, depois do contrato. Então, ele tem esse processo agora porque tem o processo, tem os prazos legais, né, da Lei 14.133, que é a lei federal que substitui a 8666, a lei de licitações. Ele vai para esse prazo, então o edital já está lançado. O que é importante dizer? O dinheiro necessário para a obra já está em caixa. Então, esses 13 milhões e meio aproximadamente, esse valor deve reduzir com a licitação, eles não dependem de transferência voluntária, não dependem de emenda parlamentar, não dependem de nenhum tipo de convênio. É dinheiro da Prefeitura de Vitória, fruto da requalificação que nós fizemos. E é importante destacar, Fernanda, é muito relevante trazer também ao conhecimento do ouvinte. Semana passada, nós enviamos para a Câmara Municipal mais um projeto de lei reduzindo 100 cargos comissionados. Assim que nós assumimos, nós fizemos isso e já garantimos uma economia de 150 milhões de reais na Prefeitura. Nós estamos com esse projeto de lei que está na Câmara. Acredito, né, que os vereadores têm muita sensibilidade e responsabilidade. Acredito que ele seja votado na próxima semana. Nós vamos reduzir mais 100 cargos comissionados na Prefeitura. Ou seja, vamos economizar mais dinheiro para cuidar das políticas públicas necessárias às pessoas. Então, isso é importante porque nós estamos investindo com recurso próprio, dinheiro de tributo, do pagamento, dinheiro dos impostos dos capixabas, especialmente dos vitorianos. Esses cargos comissionados, prefeito, que o senhor está reduzindo, o senhor vai fazer concurso para torná-los efetivos? Fizemos concurso e estamos fazendo outros. Mas ele já existia quando o senhor chegou? Os cargos comissionados já existiam, nós fomos extinguindo ao longo do tempo. Com esse agora, nós estamos extinguindo quase 240 cargos comissionados, né, nos 6 anos. Essa é uma orientação do Tribunal de Contas? Não, voluntária, não houve nenhuma decisão. Foi uma decisão da gestão. O que nós entendemos? Havia um número muito excessivo de cargos comissionados na Prefeitura e isso atrapalhava a prestação de serviço. Ou seja, vou citar aqui, em um ambiente, às vezes, onde tinha espaço de trabalho para 4 pessoas, tinham 6, 7, 8. Nós chamamos as pessoas, demos a oportunidade, algumas de remanejamento, outras de troca de setor. Quem não aceitou, naturalmente, foi sendo desligado, exonerado. E nós fomos extinguindo esses cargos ao longo do tempo. Essa nova lei agora, esse projeto de lei que está na Câmara agora, ele extingue mais 100 cargos comissionados da Prefeitura e a nossa economia vai aumentar. Nós já economizamos 150 milhões de reais
da folha de pagamento com essa extinção dos cargos. E agora, se tudo dando certo, esse projeto está sendo apreciado pelos vereadores com muita responsabilidade, sendo aprovado, nós vamos extinguir mais 100 cargos comissionados. Esses cargos comissionados não têm a ver com as desavenças aí com grupos políticos na Câmara? Não, porque nós iniciamos lá no processo inicial. Essa extinção de cargos veio desde o início da gestão, desde 1º de janeiro de 2021. E era uma promessa de campanha, inclusive, né? Eu tive aqui nos debates, estive aqui no microfone da CBN, tive com você a oportunidade de falar, e eu disse isso, que nós extinguiríamos cargos em comissão por entender que havia um inchaço da máquina que prejudicava os investimentos. E aí nós começamos. O fato é que ao longo do tempo, nós vamos maturando e vendo onde é possível. E chegou-se a esse momento com essa oportunidade, então, de extinguir mais 100 cargos. E, ao mesmo tempo, só para um parênteses aqui, nós estamos reconhecendo e valorizando os servidores. Então, nós vamos extinguir os 100 cargos e vamos conceder 10,25% de aumento aos servidores em 2 parcelas, né? Infelizmente, não foi possível tudo em uma parcela, mas vamos conceder mais 10,25% de aumento aos servidores em 2 parcelas, o que chega da nossa... Pois não. Quanto? Em quanto? 10,25% em 2 parcelas. Entendi. Somando a nossa gestão de 2021 para cá, nós estamos chegando a 46%, quase 47% de aumento, bem superior à inflação. Então, é a primeira vez, né, no intervalo de 6 anos que a cidade chega a esse índice. É um aumento muito significativo, né? Quase 46%, 47% de aumento, bem superior à inflação do período, que, salvo engano, foi de 32% a 35%. Prefeito, já que o senhor chegou à Câmara, eu tenho uma pergunta rapidinho. O projeto das bikes lá, de 16 anos, capacete, o senhor vai sancionar? Não Fernanda, vai? Nesse projeto está sob análise. Me parece assim, eu recebi muitas demandas, especialmente de pais, mães e de adolescentes, dizendo sobre essa idade de 16 anos. Muito questionamento sobre isso. Talvez, e aqui com muito respeito, esse debate não tenha sido amadurecido. Ele tem vários pontos positivos, mas me parece que essa idade de 16 anos, ela me parece um pouco alta. É uma análise inicial e preliminar. Não estou falando que tem uma decisão tomada, nem que... Mas muitos pais me procuraram dizendo assim, meu filho tem 15 anos, usa o capacete, é responsável, nunca teve um acidente, vai e volta para a escola. O que eu vou fazer com ele agora? Ele vai sair da escola porque eu não tenho condição de levá-lo e buscá-lo. Olha o prejuízo para a família. Às vezes o filho pratica atividade física, tem 14 anos, é responsável, usa capacete, tem retrovisor na bike e vai ficar impedido de sair pela cidade. Com todo respeito à atividade legislativa, e eu tenho muito carinho pelos vereadores e respeito, mas talvez tenha faltado aí um amadurecimento, um debate maior com a sociedade, a participação da sociedade. 16 anos e me parece uma idade muito alta. Vou dar um exemplo aqui. No Brasil, a idade para conduzir um veículo automotor, você 18. tirar a CNH é 18. Mas em diversos países, essa 16. idade é 16 anos. E aí você equiparar o mesmo requisito temporal, a idade, para conduzir um veículo automotor com uma bicicleta, eu não sei se é proporcional. Tenho dúvidas. Não estou dizendo que a decisão está tomada e não está. Vou ouvir muito e o diálogo é fundamental. Mas eu fui procurado pela sociedade, por representantes, por exemplo, de escolas, de instituições esportivas, por familiares, dizendo assim, eu comprei uma bicicleta para o meu filho ou minha filha, ele é muito responsável. E usa capacete, usa alguns até joelheira, cotoveleira para se proteger. Por que com 15 anos ele não pode ir de bicicleta para a escola? Mas o município, ele tem, constitucionalmente falando, assim, o poder de legislar idade e segurança diante questão, do Código de Trânsito? Não queria abordar agora, porque... É o senhor do direito, o senhor deve saber, né? Naturalmente, assim, nossos procuradores estão debruçados buscando uma solução. E esse é um outro questionamento, né? Esse é um outro questionamento. Por quê? O Código de Trânsito é uma lei federal e a Constituição Federal estabelece essa atribuição, divisão de constituições nos artigos 22, 23 e 24. E aí tem algumas interpretações e decisões dos tribunais superiores dizendo exatamente isso, que essa não é uma atribuição do município. Essa é uma discussão, vamos dizer, que a gente trata como uma preliminar, prejudicial ao mérito. Ou seja, se não é atribuição do município, nós não podíamos, em tese, não podemos nem seguir. Esse também é um tema que está sob intensa análise, mas está posto à mesa. O senhor tem quanto tempo para resolver isso? 30 15 dias úteis. 15 dias 15 úteis. dias úteis, é. Já estão contando? Eu não tenho certeza se o projeto chegou oficialmente à prefeitura, mas eu acredito chegando 15 dias úteis. Tá. E aí a sugestão do senhor é baixar um pouco mais essa idade. Não 16. Sim. Esse é a grande questão. A opção nossa é só vetar ou sancionar. Entendi. Eu não tenho opção. Mas o senhor pode mandar um para a Câmara. Podemos fazer. Regulamentando. Mas como o senhor regulamentou a velocidade, por exemplo, das ciclovias. Regulamentamos isso. Mas ainda tem a questão da constitucionalidade a ser vencida, que é um debate intenso. Para dizer o seguinte, tem uma lei federal, que é o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503 de 1997, que trata sobre isso no Brasil todo.
né? O nosso país é uma república federativa. Vitória, então, vai ter uma legislação diferente do restante do país? Essa é uma discussão intensa. Que é exatamente isso que a nossa Procuradoria está se debruçando. Se nós podemos fazer, no mundo jurídico, no mundo do direito, fala assim, o município tem competência para legislar sobre essa matéria? É a questão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Aí você tem a constitucionalidade formal ou material e a inconstitucionalidade formal ou material. É um intenso debate, mas assim, no mundo prático e real do cidadão, essa questão da idade tem sido muito levantada, né? Talvez até por alguns criticadas, eu respeito muito o papel da Câmara, a Câmara tem um papel importantíssimo na cidade, mas com todo respeito e acatamento, me parece que faltou um pouco mais de debate, né? Faltou as pessoas poderiam opinar mais sobre isso. Por quê? O exemplo que eu estou dando, ele é muito real e concreto. E foi o que os pais me procuraram e disseram isso. Olha, eu trabalho, comprei a bicicleta para o meu filho ir para a escola. Nunca teve acidente, ele usa EPI, né? Joelheira, cotoveleira, capacete, retrovisor. A bicicleta dele segue a limitação da velocidade. Por que meu filho agora não pode ir para a escola e voltar? Ele tem 15 anos de idade. Então o senhor tem 15 dias para decidir isso. 15 dias. Aí você fala assim, e esse exemplo do direito estrangeiro, a gente fala legislação alienígena, mas é direito estrangeiro, ele é muito rico, né, para entendermos as experiências. Você fala, mas no país A, B, C, D ou E, esse adolescente pode dirigir, conduz um veículo automotor. E aqui no Brasil, ou em Vitória, ele não vai poder pedalar uma bicicleta? É uma questão densa, né? Profunda. Eu estou ao vivo com o prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini, meu convite aqui para a gente falar um pouco da reorganização, né, da cidade de Vitória. Eu comecei lá pelo mercado da Vila Rubim, um projeto anunciado ontem à tarde, ele está detalhando para a gente, já que ele próprio foi para a Câmara para falar dos comissionados, né? Eu acabei perguntando sobre o projeto da bike, que tenta estipular a idade mínima de 16 anos para circulação de bikes na capital, tá? E uso obrigatório de capacete. O prefeito já respondeu que ele tem um período de 15 dias para análise. Há uma discussão jurídica aí da constitucionalidade ou não. E aí eu conto para vocês que a gente está numa live também no Instagram. Ok. Não para de chegar pergunta, viu, prefeito? Isso é bom. Ó, falando da revitalização do centro, a pergunta é do Vitor. O Vitor é o seguinte, prefeito, o senhor está desenvolvendo um projeto que é muito legal, tá, prefeito, de retirada dos fios daquela região, a região norte, né, da cidade, Praia do Canto e adjacências. Por que não vai se aplicar a essa nova reestruturação do centro? E aí eu falo Gama Rosa, 7 de setembro. A EDP diz que não recebeu projeto nenhum de vocês. Vamos lá, essa questão é importante. São duas coisas distintas. Uma delas é o processo de higienização que nós estamos tratando dos fios, né, dos postes, ou seja, retirada de cabos e fios inutilizados. Esse projeto começou de maneira pioneira pelo centro de Vitória no ano passado. Então nós fizemos diversas intervenções, a CBN noticiou, tiramos diversos cabos e fios inutilizados, e ainda tem vários, e esse processo continua todos os finais de semana. Então, salvo uma questão climática, quando está chovendo muito não dá para fazer, por questões técnicas óbvias, o trabalhador não pode ser exposto a risco, naturalmente temos que preservar a vida humana. Esse projeto acontece na cidade todos os domingos para diminuir o impacto no trânsito e na vida das pessoas. Que fios são esses? Telefonia fixa? Não, todo tipo de telecomunicação. Mas como é que você sabe o que está funcionando e o que não está? O operador sabe. Ele ok. sabe quando está transmitindo dados. Ele faz alguns testes e ele vai substituindo. Por isso, essa operação é uma operação que envolve todas as operadoras e concessionárias. Não é fácil, porque você não pode tirar um fio errado, porque senão você prejudica toda uma comunidade. Sim. Imagina, por exemplo, você tem unidades de polícia, delegacias, você tem unidades hospitalares, hospitais, né? Casas que cuidam de pessoas, ou seja, local que precisa de ter energia 24 horas e comunicação. Porque hoje, remotamente, você consegue fazer várias coisas, você controla a sua casa, seu escritório. Então, o cidadão não pode ter esse prejuízo. É uma operação complexa, Fernando, porque não é só ir lá e retirar o fio. Você tem que ter todas as operadoras em conjunto para identificar quais os fios e cabos são, de fato, inutilizados. E essa é uma parte. A segunda parte, nós estamos tratando da ressignificação dos ambientes públicos. Tentamos, junto à operadora, esse processo de colocação de fios e cabos de maneira subterrânea. Não obtivemos sucesso. Mas então, eles negam, eles disseram que não receberam projeto nenhum. Eu tenho aqui, vou te apresentar aqui daqui a pouco. O senhor está dizendo, a gente acredita. Não, eu faço questão, as negativas aqui, está aqui, não, é um documento que eu vou apresentar aqui no intervalo da rede. Teve projeto. Mas eles negaram. O alegado foi que havia uma inviabilidade técnica, ou seja, que não conseguiria fazer, que não era possível fazer. Agora,
nós vamos continuar o diálogo, né? A EDP tem sido parceiro dos municípios em várias situações, eu reconheço, colabora nesse processo, é importante para o Espírito Santo e para a cidade, não tenho nenhum tipo de objeção e reconheço muito isso. O papel da prefeitura é ser propositivo e dialogar, e é o que nós temos feito. Vamos buscar novamente. Nesse caso, não tivemos sucesso. Fizemos a proposta, eu tenho aqui, infelizmente ela não foi frutífera, mas nada impede que ela venha a ter sucesso, ou seja, ela pode, em outro momento, caminhar, né? E é o que nós queremos. E nós vamos insistir, então, nesse debate, nessa conversa com a concessionária, para que tudo possa fluir. Esse é o nosso papel e nós vamos exaurir esse diálogo, exaurir o debate. Nós queremos, sim, que isso ande, mas precisamos dessa relação um pouco mais, diria, exitosa. Esse projeto da Vila Rubim vai ter retirada de fiação também? Dos cabos e fios que são inutilizados. Ok. Ele mas não é totalmente subterrâneo. Mas ali já é uma área que tem poucos cabos e fios expostos, né? A praça, aquela área toda já não tem. Então, é um local que não tem muita preocupação com isso. Ou seja, especificamente em relação a esse projeto da Vila Rubim, não há prejuízo urbanístico para o local. Ele ocorre um pouquinho nas extremidades, mas na praça central e na área do comércio não tem. Então, mesmo que anunciado o projeto da Rua 7 Gama Rosa, dá para rever aí de acordo com as possibilidades que estão em estudo. Sim, se houver a viabilidade técnica pela concessionária, não tem dificuldade para fazer. Nós podemos fazer, assim. É isso. Em relação à Rua 7 Gama Rosa, tem uma nuance ali que tem a presença de uma galeria de águas pluviais, que era um córrego na Rua 7. Então, o que foi alegado especificamente ali? Que essa área é a área num córrego no passado, que hoje é uma galeria. Então, você não consegue aterrar. Por isso, em relação à Rua 7 Gama Rosa, a decisão, o parecer técnico foi nesse sentido. É bom esclarecer, é importante. Obrigado pela oportunidade, Fernando. Ou seja, ali era um córrego no passado, hoje é uma galeria que fica ali, passa embaixo da Rua 7, que chega na Praça Ubaldo Ramalhete. Não, naturalmente, você não pode aterrar um cabo dentro de uma galeria. Isso, óbvio, traz um risco de incêndio e um desastre para a sociedade. Por isso, ali, especificamente, não foi possível. Prefeito, o senhor anunciou também a cidade do samba. O que é uma cidade do samba? Fernanda, a cidade do samba é o sonho do carnaval, das ligas, das escolas. É a casa, né? Toda família brasileira sonha em ter uma casa. E essa foi uma decisão tomada de maneira muito assertiva, preciso dizer, junto com a sociedade. Por quê? O nosso carnaval cresceu muito, as nossas escolas cresceram muito, nós geramos muito emprego, renda, oportunidades, são mais de 45 milhões no aquecimento da economia, mais de 6 mil postos de trabalho. Imagina, você tem trabalhadores que vêm de Parintins, né, que passam praticamente metade do ano, 6 meses aqui. E me sensibilizou muito, Fernanda, nas visitas aos barracões, aos locais onde as alegorias e carros alegóricos são produzidos, a condição de trabalho dessas pessoas, né? Eu chegava ao local, um dia como hoje, na iminência de chuva, chovia, essas pessoas estavam trabalhando. Fazia sol, eles estavam trabalhando. A alimentação muito precarizada, as marmitas, o local, o uso do banheiro, ou seja, eles não tinham nenhum sentimento e nenhuma condição de cidadania. E aquilo ficou na minha cabeça desde o primeiro momento. E eu gosto de participar, eu vou à realidade das escolas, vou conhecer, de fato, como tudo é produzido. O processo de solda, o processo, né, de costura, o processo de formulação. E aquilo ficou no meu íntimo, assim, no meu coração. E eu fui procurar as escolas e as ligas e sentamos à mesa buscando assim, o que falta para o nosso carnaval crescer mais? Por que nós não podemos ser o segundo maior carnaval? Já somos o terceiro do Brasil. E a resposta unânime de todos... Você está falando Rio e São Paulo? Rio e São Paulo, tá. A resposta de todos foi cidade do samba, que é o quê? Um local para que as escolas pudessem trabalhar o ano todo. Isso traz uma força muito grande, porque, além disso, quase tudo de um desfile para o outro é perdido de um ano para o outro. Chassi, carro, tudo é muito caro, ferragem. E com a cidade do samba, olha a estratégia, ela vai estar localizada ao lado do Sambão do Povo, ali na região do Tancredão, bairro Mário Cipreste. Ou seja, terminou o desfile, cada escola vai recolher o seu carro para um local protegido, seguro. Até a altura foi pensada com eles. A instalação do barracão. O antigo barracão, né, que agora vai se transformar, na verdade, numa casa mesmo, na casa das escolas. O barracão, com todo o processo hidráulico, para que as escolas possam, por exemplo, levantar o carro alegórico, baixar o carro alegórico, a altura da cobertura, tudo isso foi pensado e concebido. Para quê? Isso vai reduzir significativamente as despesas de um desfile para o outro. O que significa na prática? Eles vão poder aproveitar o desfile, por exemplo, de 2025 em 2026. A pergunta deles é a seguinte, somos 10 escolas e tem 7 barracões. Como é que você vai dividir essa conta? O que aconteceu aí? Esse projeto foi concebido junto com as escolas. Houve uma alteração, nós sabemos. O desfile agora mudou,
né? Nós tínhamos a série ouro e a série especial, e agora a série especial passou a ter 2 dias, sexta e sábado. Isso foi posterior ao lançamento do edital. E aí? Agora nós vamos adequar. Não tem problema, nós vamos adequar, vai dar certo. Você vai entregar 10 barracões, então? Nós 10 vamos adequar para espaços? ter o espaço adequado para cada escola. Aí é o projeto natural e o processo. Qual é a grande vantagem disso? A modalidade de contratação, e a Prefeitura de Vitória foi a primeira capital no país a adotar, com a alteração da Lei 14.103, é RDC, Regime Diferenciado de Contratação. O que significa isso? A mesma empresa que faz o projeto, que pensa o projeto, é a que executa a obra. Como era no passado? Uma empresa fazia o projeto e outra empresa executava a obra. O que acontecia? Quando dava uma divergência, uma empurrava a responsabilidade para cima do outro. Falava assim, Prefeitura de Vitória, quem errou foi o projeto. Aí a empresa que está executando falava assim, eu acertei, o problema veio lá na origem. E essa briga era interminável. Agora não. A mesma empresa que ganha a licitação executa o projeto e a obra. Qual é a vantagem disso? O projeto final ainda está sendo elaborado. Entendi. Porque a mesma empresa que projetar, executa. Então, nós vamos ter oportunidade... aqui que vai readequar vamos a conta. Readequar, ainda que não chegue a 10. Mas nós vamos tentar readequar para que 8, 9 e o mundo ideal 10. Eu tenho muita fé e sou otimista que vai dar certo, acredito nisso. Mas, importante destacar, não é só um projeto para as escolas de samba, é um projeto da arte do Espírito Santo. Por quê? Nós temos uma região central, uma grande praça, um local para apresentação artística, cultural, para apresentação musical. Uma grande reclamação das escolas legítimas era assim, a escola de samba, ela tem um conceito de muita interação com outras escolas. Então, por exemplo, vem artistas de fora se apresentar aqui, as nossas escolas também vão lá fora, e não tinha uma casa. É porque eles têm que se monetizar o ano inteiro, né? Exatamente. Por exemplo, financiar o carnaval. nós sabemos as tradicionais feijoadas. Muitas escolas não têm onde realizar. Lá na cidade do samba, nós temos um local permanente para apresentações artísticas, musicais e culturais. Nós temos um local que vai ser concedido para restaurante e para bar. Qual é o objetivo? Que aquele equipamento público funcione o ano inteiro. Por exemplo, a Novo Império vai fazer uma atividade nesse final de semana. A Piedade no outro final de semana. A Rosas de Ouro no final de semana seguinte. A MUG no outro. Isso vai movimentar essa área, a cidade do samba, o ano inteiro. E além disso, ele tem um fato muito importante e primordial. A interação com o meio ambiente. Então, quem já conhece a Orla de São Pedro, a Ilha das Caieiras, você vai ter a oportunidade lá de interagir com o meio ambiente. Você vai ter deck, pira, atracadouro. E hoje o nosso turismo náutico está bombando no Brasil inteiro, né? E esse projeto faz parte também da requalificação do Vitória de Frente para o Mar. Turismo náutico. O senhor prometeu entregar o canal de Camburi dia 4. Sim, na verdade, o canal de Camburi, ele é um projeto grandioso. O que nós estamos fazendo? Ele está sendo dividido por etapas. Com a chuva dos últimos dias, infelizmente, o cronograma foi um pouco alterado. A obra está andando, ela anda sábado, domingo, feriado, durante a noite, quem passar lá pode ver. Ela está com o cronograma bem primeiro trecho? Adiantado. O primeiro trecho. Né? Talvez ele possa não estar pronto no dia 4, mas é importante o cronograma era para frente, nós estamos adiantando. Então, não tem rompimento de promessa, não tem quebra de nenhuma data. Nós vamos trabalhar para tentar adiantar. Se não for possível, naturalmente ele vai ser entregue dentro do prazo prometido e até antes. O importante... Não, a obra vai até o final do ano que vem. Mas ele está sendo adiantado por etapas. Em um ano? Final do ano que vem. Não, o processo todo. Tá, mas esse trecho aqui ia ser entregue agora na Páscoa? Esse trecho talvez não dê tempo. E aí o senhor adiaria por mais quanto tempo? Aí ele pode ser adiado por uma semana, por 2 semanas, mas é bem recente. O importante as obras já chegaram à ponte Ayrton Senna. Então, entre a ponte Camburi e a ponte Ayrton Senna, essas obras já avançaram, já estão com um percentual agora, eu não vou estimar, mas mais talvez 80%, 90% pronta. E ela está vindo também de Andorinhas, é importante destacar. Nós estamos reurbanizando, ou urbanizando, na verdade, a Orla de Andorinhas. Nós vamos ganhar, a cidade vai ganhar uma guarderia. Tem uma guarderia ali na área da Ponte da Passagem, o Pontal de Camburi. Também já está quase pronta. Se você passar pela Ponte da Passagem, você consegue identificar. Temos uma área de skate, um Ralph, que também era um pedido antigo dos skatistas da cidade, novas áreas, né, para prática de skate e patins. Também vai estar pronto. E a Orla de Andorinhas, que é uma pérola ali que vai se integrar com o canal de Camburi. Prefeito, tem um morador da região do canal de Camburi que está me dizendo o seguinte, que a obra atual, ela está cerceando o direito do morador de ter a sua própria embarcação náutica, de parar, por conta de uma passarela. Na verdade, não foi isso que ocorreu, né? Até porque essa área não é privada, né? Não é uma área privada, né? É uma área de domínio público. Então, quanto a isso, não tem dificuldade. Tanto que a obra é licenciada, aprovada em todos os órgãos ambientais e nunca houve um questionamento jurídico sobre isso. O que nós fizemos foi, por uma
razão de diálogo e cortesia, adequar a realidade de cada local, para permitir o acesso náutico. E até, salvo o melhor juízo, todos foram atendidos, né? Talvez um ou outro, eventualmente quem não tenha, pode procurar a empresa responsável, nós temos um escritório montado no local e vai ser acolhido, vai ser atendido. Nós queremos valorizar a área e preservar o interesse, mas essa área não é privada, ela não pertence a um cidadão, a um CPF, ela é uma área de domínio público, a prefeitura está urbanizando exatamente para que todos possam conhecer e utilizar. E, Fernando, é importante destacar, nós teremos áreas ali que serão concedidas também. Então, olha a oportunidade de trabalho, né? Vamos aquecer ainda mais a economia, gerar mais oportunidade de renda, porque nós teremos restaurantes, nós teremos bares, tudo isso vai contribuir para que essa área seja de fato um polo turístico do Espírito Santo. Lembrando que nós vamos sofrer, o capixaba vai passar por isso, nós vamos passar e vamos vencer os efeitos da reforma tributária, né? A tributação vai mudar, não é mais pela produção, é pelo consumo. Então, uma grande oportunidade que o Espírito Santo tem é atrair turista. Vitória, vou dar um exemplo para você, no carnaval agora de fevereiro, Vitória foi o 5º destino do país. Então nós tivemos São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Vitória. E isso é um marco, né? Nossa cidade não recebia turistas, é realidade. E nós estamos conseguindo vencer isso através dessas ações. E aí é importante destacar, a Orla de São Pedro tem um papel fundamental, a Ilha das Caeiras tem um papel fundamental, a nova região da Curva da Jurema, que hoje é um polo também, né, turístico que explodiu para o Brasil, as pessoas querem conhecer, se encantam. Então são essas belezas que nós acreditamos. Prefeito, a gente vai para os minutinhos finais, eu ainda tenho algumas outras demandas dos nossos ouvintes. Lá na live, lá mesmo, tem muita gente me perguntando sobre a vulnerabilidade. Já que a gente está falando do canal de Cambori, do mar, vamos explicar qual é a real situação daquela região da Guarderia, da Ilha do Frade. A primeira explicação da prefeitura é de que é um lençol freático ali, que surgiu depois de uma obra ali da região. Há uma dúvida recorrente do morador de que tem um cheiro ruim, aquela água, que ela é escura. Tem um pedido do IEMA para fazer análise da água, tem um pedido do Ministério Público para fazer um acompanhamento de 5 semanas. O que é aquilo? Fernando, é importante ressaltar, todo o teste de vulnerabilidade é feito semana a semana. Então, toda semana nós temos o teste de vulnerabilidade e eles indicam a qualidade da água. Hoje, né, os testes atuais não mostram nenhuma restrição. O que é importante esclarecer? O senhor está coletando lá naquela fonte lá? De toda a área, não só lá, de toda a área. A empresa faz a coleta de toda a área, de toda a Baía de Vitória. Claro que em razão desses acontecimentos, com mais atenção naquele local. Mas é importante destacar, todo o teste de vulnerabilidade é feito e é importante também trazer a questão aqui, tem algo no mundo jurídico que traz repercussão na nossa vida, que é a chamada cadeia de custódia de provas. Ou seja, ele é feito por uma equipe especializada, por um laboratório credenciado, por uma equipe que é autônoma e independente. Não é simplesmente pegar uma garrafa PET já utilizada, ir lá, coletar uma água e dizer que fez uma análise. Nós pedimos a participação de todos os órgãos e entidades para nos ajudar a entender o que aconteceu. De fato, tem uma obra no local muito importante, porque a Avenida Saturnino de Brito é um local de constante alagamento, né? É histórico na cidade. Ela tem uma altura um pouco diferente da avenida principal, a gente sabe ali, quem passa pela Saturnino de Brito sabe o que eu estou falando, e ela alaga. E por que ela alagava? Porque não tinha uma estação de bombeamento de águas pluviais, EBAP. Que é o que vocês estão fazendo Nós ali agora. Nós estamos construindo uma EBAP para acabar com esses alagamentos. Quando você vai construir a EBAP, você retira areia, porque é areia, é na beira da praia, é o rebaixamento do lençol freático. E o que sai na água com areia, aquela cor um pouco alaranjada, turva, enfim. E o cheiro? Essa água vai para a Baía de Vitória. A outra questão aí que está sendo agora buscada, tem hipótese de fenômeno climático, diversas outras hipóteses que nós respeitamos, por porquê daquele fenômeno ter sido registrado. De fato foi registrado, mas a vulnerabilidade da água está mantida. Então, o Ministério Público participa e nós solicitamos, convidamos sempre, é muito transparente, a coleta e análise dessa água, para entender o que aconteceu de fato. Mas a água tem o índice de vulnerabilidade dentro das resoluções do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Prefeito, minha condição de leiga, tá, de banhista, aquela manilha lá, ela não pode ter água tratada? Essa água não pode ser desviada para tratamento? É porque essa água não pode ir para a rede de esgoto. Por quê? Porque essa água é água da própria praia. Pluvial. É água salobra. Ela está na praia. Aquela área toda foi aterrada. Então, o que nós estamos fazendo? Falar de uma maneira bem simples para o ouvinte. Ele vai cavando. Quando você cava, a água vai saindo. E é um aterro. O que tem embaixo? A água do mar. Só que junto com a água do mar tem muita areia. É esse sedimento. Agora, nós precisamos entender mais profundamente o que é esse outro efeito. É isso que os nossos técnicos estão
debruçados. E o grupo de trabalho, com ampla participação da sociedade, está nos ajudando. Não é uma questão simples, ela é densa, é profunda, e nós vamos aguardar as próximas análises. Mas a questão da balneabilidade da água... São 5 semanas de análise. Nós já fazemos. Eu sei que o senhor já faz semanalmente, mas agora tem uma solicitação oficial, né, do Ministério Público. Isso, que participa conosco desse processo. Tá. Tem mais ouvintes aqui me dizendo, ó, não tenho nadado mais por lá, o cheiro é muito forte, a água está em condições ruins, a gente quando chega lá é podre, o cheiro é de podre. Eu acompanhei, claro, alguns momentos difíceis, mas tenho recebido também diversos feedbacks positivos, né, de pessoas que vão, que nadam e diversos registros através de redes sociais. De fato, teve um fenômeno lá que precisa ainda ser analisado e explicado pelos técnicos. Nós somos leigos, eu também sou. Procurei ler e entender um pouco mais sobre isso para chegarmos a uma conclusão. Mas o exame de balneabilidade da água pode ser feito por qualquer laboratório sério, independente, e tem mostrado que a água está dentro dos parâmetros estabelecidos pelo CONAMA, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. E se tiver que haver alguma intervenção ali, como seria? Aí os técnicos buscam a solução, não tem dificuldade. Né? A partir do momento que foi identificada a necessidade de obra, de investimento, de correção, nós vamos fazê-lo. Isso aí é prioridade, não tem nenhuma dificuldade em relação a isso. Porque isso afasta turista também, viu, prefeito? Sim, claro. Esse é o nosso... Também é uma das preocupações, além da manutenção do equilíbrio do meio ambiente. Mas, por outro lado, olha só, como é interessante. Nós tivemos diversos registros agora de... Acredito que você tenha visto, os ouvintes também, por exemplo, arraias, botos naquele local. Esses são fatores naturais indicativos da qualidade da água, né? Os estudiosos, biólogos, oceanógrafos mostram e dizem que quando esses animais estão presentes no ecossistema marinho, é porque a água tem uma boa qualidade. Então, assim, isso precisa ser entendido, Fernanda. O que é importante? Não somos nós que vamos dar a solução, nem buscar, nem dizer. Nós temos que respeitar a ciência e as evidências. E é isso que nós estamos buscando. Ou seja, como cidadão, claro, nós temos que opinar, falar, e todas as opiniões são válidas, eu respeito muito isso, livre manifestação democrática. Mas a solução não virá das nossas opiniões. Ela vem do que as pessoas que profundamente compreendem isso, compreendem o ecossistema marinho e que nos ajudam a buscar essa solução. O senhor está colaborando, então? Com o a Prefeitura colabora intensamente. Não, a nosso pedido, inclusive. Existe um grupo de trabalho, existem reuniões, né? E o trabalho ele é incessante. Prefeito, minha última pergunta. 10 horas e 55 minutos, 1 hora o prefeito aqui, as perguntas continuam chegando. Obrigado a todos que participaram conosco, hein? Eu sei que no final de semana o senhor tem viajado para o interior, né? O senhor tem feito campanha no interior, né? Não visita às cidades. Fernanda, eu tenho estreitado os laços, assim. Vou explicar para o ouvinte, para você, o que aconteceu. Vitória se tornou um farol da gestão pública do Brasil. Nós fomos capa da principal revista de circulação nacional, a melhor qualidade de vida do país, a cidade mais inteligente, tecnológica, conectada, né? O IDH com um número muito importante. Ou seja, nos tornamos a vitrine da gestão do país. E com isso, nossa gestão recebe diversos pedidos e solicitações. Vou dar um exemplo. Os nossos secretários praticamente viajam toda semana, né, pelo Brasil afora, levando essa experiência de Vitória para outras cidades. Eu tive a oportunidade de levar uma experiência daqui para o governo do maior estado da potência do país, o governo de São Paulo, que adota soluções que foram criadas e concebidas, né, aqui na capital dos capixabas, e que nós entregamos para o governador Tarcísio, para a equipe técnica, e que hoje são usadas e utilizadas amplamente em São Paulo. É um exemplo. E, naturalmente, os colegas, as gestões, as pessoas que participam da vida das cidades do interior também têm esse desejo. E nós, então, vamos fazendo visitas, né? Vou passando, ouvindo, aprendendo também, tem muitas soluções boas, e isso leva a um desejo. Vou te explicar o que é isso. As pessoas falam assim: Pasolini, por que na minha cidade não tem escola em tempo integral, como Vitória tem metade da rede praticamente em tempo integral? Outro exemplo, por que Vitória é o único município do Espírito Santo que tem um restaurante popular? Por que as outras cidades não podem ter um restaurante popular? Por que as unidades de saúde de Vitória, 6 unidades, funcionam sábados, domingos e feriados? Não estou falando de UPA nem de PA. Isso leva a uma curiosidade dos capixabas. E nós estamos, e eu caminho, levo essa experiência de Vitória e aprendo com eles. Então, eu também tenho que aprender com o homem e com a mulher do campo, que me ajudam muito. E nós, em 2021, decidimos que Vitória iria comprar do campo. Vitória hoje é o município que mais compra do agro capixaba, que valoriza o agro capixaba. E essa caminhada, essa jornada, trouxe muita coisa boa para a nossa capital. Então, assim, quando nós vamos lá entender a realidade local, isso dinamiza a economia, isso valoriza quem está, às vezes, um pouco, aspas, esquecido no interior.
E é esse processo que nós estamos fazendo. Entendido, só que o senhor vai com um movimento político junto, o senhor não vai sozinho, né? Não. Contar a história do restaurante popular. Sim. O senhor vai acompanhar do prefeito de Vila Velha, Sim. né? E, naturalmente nós vamos... E de toda uma discussão partidária aí que é contrária ao atual governo. Eu digo, não, o senhor está se cacifando para não disputar? O senhor sai dia 5 de abril? Não digo que é contrário, Fernanda. Não digo que é contrário. Nós queremos respeitar o passado. Então, o ex-governador Paulo Artung teve um papel primordial, né, em 2003. Escrevi isso ontem no artigo que foi publicado no jornal A Gazeta. Nesse processo de transformação. Você viveu isso, tá? Você sabe do que eu estou falando. O ouvinte mais experiente sabe, né, do que nós vivemos no passado, das instituições esfaceladas, a iminência de uma intervenção. Nós não queremos isso de novo para o Estado. Então nós temos que ser muito responsáveis com isso. E é esse processo. Então, assim, o que nós temos feito é respeitar tudo que foi construído de 2003 para cá, os 24 anos, as gestões, o modo de condução de cada um dos gestores, mas nós entendemos, e esse é o recado que está vindo de fora para dentro, que os desafios hoje são outros. É esse o processo que nós estamos. Não tem nenhuma decisão tomada. Eu estou ouvindo as pessoas. Por isso que eu gosto de andar. Né? O diálogo é franco, é verdadeiro, é olhos nos olhos. Quem vai na minha rede social, olha o meu Instagram, lá, @Lorenzo Pasolini, vê. Quase todo dia, ou praticamente todo dia, eu estou em uma comunidade, eu estou em um local. Mas olhando, sentindo a temperatura, entendendo a necessidade do povo. E aí, quando você faz esse diálogo franco, você elimina os intermediários. O que estraga a política são os intermediários. E o que diz esse termômetro? Que o senhor fica ou que o senhor sai? O termômetro pede muito para que, de fato, haja uma escolha que oportunize que os outros 77 municípios vivam a experiência de vitória. Isso é real e é verdadeiro, por onde nós passamos. Mas essa é uma decisão que vai ser tomada no tempo certo. O que eu não aceito? Prejudicar a vida das pessoas. Então, eu cobro dos secretários e secretárias todos os dias. Foquem na gestão. Temos que tratar da vida das pessoas. Entrega real para o cidadão. Isso é o mais importante. O calendário eleitoral está posto pela Lei 9.504, está posto pelo TSE, pelas resoluções que foram publicadas há 2 semanas, né, pelo Tribunal Superior Eleitoral, e nós vamos respeitar. Antes disso, eu considero precoce e não topo nenhum tipo de discussão. Fui eleito para governar, fui eleito para cuidar do povo mais sofrido, fui eleito para ficar. Mas, eu preciso fazer uma ressalva aqui. Durante o processo eleitoral, e aqui no microfone da CBN eu tive a oportunidade de falar isso, você me concedeu essa oportunidade, me perguntou, eu disse... Eu lembro que você me perguntou, né? Pasolini, você vai concluir o mandato? Sim. E eu chego aqui, como eu perguntei para o prefeito de Vila Velha também. E eu disse para você aqui, Fernanda, posso sair. Lembra? Eu falei assim, essa decisão, eu peço, naquela época eu disse, eu peço a confiança dos capixabas para ter a oportunidade de continuar à frente da capital, ter a oportunidade de continuar cuidando do nosso povo, mas que eu poderia sair antes da conclusão do mandato. Então eu tenho essa tranquilidade. O que significa isso? Eu não menti para o eleitor, eu não iludi o eleitor. Eu disse que eu poderia sair. Isso foi dito, né, em todas as oportunidades. Então a minha consciência está muito tranquila. E a vice-prefeita assumiria a gestão naturalmente, municipal. Claro, com certeza foi eleita para isso, né? A chapa é uma chapa só. E o senhor tem ido ao interior com o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho. Como é que ele se encaixa nesse novo projeto de vocês? O Arnaldinho tem uma experiência muito exitosa, né? O nosso prefeito de Vila Velha, nosso querido amigo Arnaldinho, de crescimento da cidade. De fato, Vila Velha cresceu, se desenvolveu, trouxe políticas públicas importantes para a população também, de desenvolvimento, geração de emprego, renda, oportunidade. E foi bom que Vila Velha e Vitória cresceram juntos. E, naturalmente, é uma aspiração legítima, né, que ele tem de se colocar também, de contribuir, de colaborar e de colocar o nome à disposição da população capixaba. O que nós conversamos? Essa decisão é uma decisão para após o dia 4. Até o dia 4, nós temos que decidir se haverá desincompatibilização, renúncia ou não. Renúncia, né? Renúncia para a assunção vocês dois dos vices. Isso aí. Renúncia, desincompatibilização para os vices assumirem. Depois desse tempo, é uma outra discussão. Então nós vamos quem disputa o quê? Eventualmente quem vai... O importante é os dois estarem aptos a disputarem. Então, o que significa isso na prática? Em tese, eu estou dizendo aqui, em tese, não é pode ou não, a renúncia até o dia 4. Havendo a renúncia, os dois estarão aptos. E aí é um processo de maturidade. O que o eleitor, o que o capixaba quer? Ele quer renovação com segurança, com entrega, com trabalho, com energia, com sabedoria, com humildade para ouvir e dialogar. É isso. Então, assim, nós vamos continuar à mesa, desprovido de um projeto pessoal. Não é o projeto de A, de B, de C, de D ou E. Isso é o mais importante. E por isso eu vejo a verdade. Porque é um processo de construção de políticas públicas. É um processo de melhoria de vida das pessoas. É um processo de levar desenvolvimento para os desafios atuais da sociedade, que são outros, diferentes dos desafios de 2003. Essa rádio tem transmissão de vídeo, né? A gente está na live, está no YouTube. E aí tem alguns ouvintes me perguntaram o que é esse bottom que ele tem na camisa. Aqui. E aí eu vou falar, gente, há 600 dias sem feminicídio. Vou deixar um para você, Fernanda. Não é campanha política, prefeito. Não, então, é 600 dias. No mês de março, especialmente. Os ouvintes estavam curiosos de saber o que tem nesse bottom dele.
Tem 600 dias, gente, sem feminicídio na cidade de Vitória. Isso. Esse marco é importante, né? Especialmente no mês de março, porque Vitória já foi a capital mais violenta para as mulheres. Hoje é a cidade referência no Brasil em proteção às mulheres. Nós estamos vendo hoje a pauta do Brasil é o feminicídio, né? Infelizmente ele disparou no Brasil, na nação, e Vitória hoje está indo contra isso, né? Com resultados efetivos. 650 dias já, ele vai ser atualizado, nós estamos a 650 dias praticamente sem feminicídio na cidade. Perfeito. Ou seja, deixamos de ser a capital mais violenta para ser a que mais acolhe e cuida. Por que isso? Aí eu repito, são as políticas públicas. É a escola em tempo integral que deu oportunidade da mãe solo se qualificar e trabalhar. É o processo de reinserção e inserção no setor produtivo. É a Lei Maria da Penha, que nós colocamos a guarda 24 horas por dia, de fato, prendendo e punindo agressores de mulher. Ela aciona o botão do pânico, que também é importantíssimo, né? O resultado é extraordinário, porque nós estamos cumprindo mandado de prisão, por exemplo, para quem descumpre medida protetiva. Esse é um recado claro que nós não aceitamos, compactuamos e que Vitória não vai tergiversar, ou seja, não tem meia conversa. Agressor de mulher na nossa cidade, ele vai ser preso e vai responder na forma da lei, né? Claro, pelo Estado Democrático de Direito, mas vai ser punido, e é o que nós estamos fazendo. Por que caiu a impunidade? Porque essas pessoas estão recebendo a devida a sanção, estão indo para a cadeia. É isso. Ô, prefeito, obrigada, viu? Obrigado, Fernanda. Pela entrevista. Agradeço os ouvintes. Eu fico um tempo sem vir aqui, tá vendo? Aí a gente tem uma demora. É verdade, mas estou sempre à disposição. Pode me convidar que eu volto. Uma alegria muito grande estar sempre aqui com você, né, com a Comigo Patrícia, também. com o Adalberto, todos os ouvintes que estão conosco. Obrigado pela oportunidade. Pode me chamar que eu volto. E aos ouvintes que tiveram paciência de estar conosco, de estarem conosco, né, nessa 1 hora. Muito obrigado nessa sexta-feira especial. Deixar só um último convite, Fernanda. Nós estamos com a comemoração das nossas vilas de Páscoa. Então, legal. Ontem, infelizmente, choveu muito. Não tivemos lá na Orla de São Pedro. Tinha uma festa linda preparada, mas nós vamos remarcar. Moradores da Grande São Pedro, podem ficar tranquilos que nós vamos remarcar a Ilha das Caeiras. E hoje nós vamos estar na Praça Nilze Mendes, em Jardim Camburi. É uma praça grande ali perto da Estácio de Sá, né? Aproximadamente 4, 5 mil pessoas no fluxo sexta-feira à noite. Estaremos no sábado na Praça dos Desejos e no domingo Parque Moscoso, às 17h30, uma festa linda, né, com a população do centro, mas não só do centro de Vitória, vem muita gente também dos outros municípios aqui, que de fato é uma Páscoa muito especial e abençoada para o nosso povo. Então, fica o convite, eu sei que o tempo, vamos torcer, Papai do Céu, não vai chover, nós vamos estar lá hoje numa noite especial, e hoje, amanhã e domingo, todos estão convidados. Obrigado, Fernanda, obrigado à equipe técnica, sempre uma alegria, a CBN Vitória, essa audiência extraordinária, magnífica. Eu gosto de vir aqui, respeito todos os veículos, claro, mas quando eu saio daqui, repercute o dia inteiro, rede social e WhatsApp. Pode se preparando, então. Até o final de semana inteiro para responder os nossos ouvintes. Um abraço a todos e fiquem com Deus aí.